Então hoje nós vamos utilizar a biblioteca Pandas para manipular dados, conjuntos de dados. E a biblioteca Pandas no Python, ela se assemelha ao Excel. A gente consegue trabalhar dados tabulados a partir do Pandas, que eu vou passar alguns conceitos mais básicos e deixo aqui o link com a documentação da biblioteca para mais comandos. A vantagem de utilizar o Google Colab é que os principais pacotes de análise de dados já estão instalados, então basta importar a biblioteca Pandas e aí a gente chama essa biblioteca por um apelido, né, PD, só para eu não precisar ficar escrevendo toda hora Pandas, e vou chamar os comandos. A biblioteca Pandas, então, ela pode ler uma grande quantidade de formatos de dados e para a gente vai interessar aqui especialmente, né, importar planilhas de Excel e arquivos do tipo CSV. E a gente pode tanto importar os dados nesse formato, quanto exportar nesses mesmos formatos. Tá? Então, como a gente normalmente vai encontrar um conjunto de dados a partir de uma planilha do tipo CSV, então o comando para usar é pandas.read_CSV. E aqui, entre parênteses, eu dou o caminho do arquivo. Se o arquivo foi feito, por exemplo, a partir de um Excel no idioma português, então provavelmente o separador dele está em ponto e vírgula e o decimal está em vírgula, né? Então aí a gente especifica separador e decimal. Aqui mais alguns outros controles que a gente pode escrever no comando, mas interessa particularmente o encoding. Na parte encoding, a gente vai ter os arquivos normalmente escritos no UTF-8. Mas se for escrito, né, em português ou outra língua com caracteres especiais, acentuação, provavelmente vai estar em latim 1. E aí aqui eu vou pegar os dados de um arquivo da internet para a gente poder trabalhar os conceitos no Pandas. Então aqui vamos ver esses as primeiras linhas, né? No caso as primeiras 6 linhas do arquivo que eu baixei, né? Então eu mandei ler o arquivo CSV desse endereço aqui e armazenei num formato de data frame e dei o nome de DF. Esse nome aqui eu posso usar qualquer nome. No caso aqui, eu mandei mostrar as primeiras 6 linhas desse arquivo. Se eu não especifico nada, ele vai dar o comando padrão, que é de 5 linhas. E aí aqui a gente já observa que o índice das linhas começa em 0 e não em 1. E o meu arquivo, então, ele tem, né, essas colunas aqui, sendo a primeira coluna com femininos e masculinos, e depois aqui números de 1 a 5. Para ver as últimas 5 linhas, eu uso o comando tail, né, a cauda do meu arquivo, e aí veja se eu comecei lá com 0, né, então as minhas 500 linhas terminam então no índice 499, e aqui o comando .info, ele vai me dar essa informação, que tem 500 entradas, indo de 0 até 499, todas essas entradas estão preenchidas, ou seja, não tem entradas nulas. A primeira coluna é do tipo texto, que o Python lê como object, e aqui as outras são do tipo inteiro. Vamos ver
o comando shape, que é para me dar o formato, né? 500 linhas e 10 colunas. Partindo agora para fazer uma estatística descritiva usando pandas, eu posso começar dando o comando describe, né? Então, eu dou o nome do data frame, .describe, ele vai me dar as principais características desse data frame. Então, é uma contagem a partir da coluna Q1, que é a coluna numérica, tem 500 entradas, a média 3.022 aqui na coluna Q1, o desvio padrão de 1.489, o valor mínimo é 1 e o máximo 5, e aí aqui vem primeiro, segundo e terceiro quartis. Assim para cada uma das colunas. Mas eu posso estar interessado em fazer esse describe apenas de colunas específicas. Então eu venho aqui e faço uma lista de colunas que eu quero, né, como que filtrando o meu data frame especificamente para essas duas colunas. E aí ele dá o describe só nessas duas colunas. Da mesma forma, eu posso fazer o cálculo de outras medidas estatísticas, por exemplo, a mediana, que é .median, e a moda, .mode. E aqui eu mando imprimir na tela esses valores, porque eu arquivei esses valores nessas variáveis que eu dei o nome que eu quis aqui, é mediana e moda. Então, a mediana é 2 pontos, mediana, que é o quê? A mediana da coluna Q1. E a moda da coluna Q1, que ela, como pode ter mais de uma moda, eu peguei a primeira moda, 5. Um recurso muito importante e poderoso do Pandas é usar o agrupamento, né, pelo comando group by. Então, eu vou pegar aqui o group by, pelo que? Vou agrupar os meus dados pela coluna Q0. Q0 é o quê? Masculino e feminino. Então, vou fazer um agrupamento por sexo e calcular a média, né, ponto min, de quem? Só das colunas Q3 e Q7. Então, vamos ver como é que fica isso. Então, olha só. A média das respostas em Q3 para feminina é 3,375 e para masculino 3,289. Tá? E Q7 você tem aqui a resposta para isso também. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a visualização dos dados, né? Então eu quero traçar gráficos a partir da própria biblioteca Pandas. Ele já me dá alguns gráficos. Por exemplo, esse gráfico aqui de diagramas de caixa. Esse gráfico aqui, olha só, eu chamo o data frame, ponto plot, ou seja, mando plotar um gráfico, e de qual tipo? Ponto box, que na documentação da biblioteca já me diz que é um diagrama de caixa. E aí ele vai fazer para todas as variáveis numéricas o diagrama de caixas. Então, eu já consigo olhar aqui, né, que o valor mínimo do Q1 é 1, o valor máximo é 5. Aqui tem o primeiro quartil, um pouco acima de, né, em torno de 2, o terceiro quartil em 4, e a mediana, ou o segundo quartil, em torno de 3, que está me dando aqui a noção de que essa é uma distribuição bem simétrica, né? O que já não acontece aqui no Q2, nem no Q4, também não no Q3, e assim eu consigo olhar cada uma das minhas variáveis. Outro gráfico que a gente pode fazer é do tipo barras. Vejam aqui que agora eu estou pedindo para contar os valores, value counts, de quem? Da coluna Q0, e fazer um gráfico, plotar um gráfico do tipo barra. Então aqui eu tenho essa contagem de femininos e de masculinos. Posso fazer também um histograma.
aqui no caso o histograma da coluna Q3. Vou fazer de novo um histograma, só que agora eu vou dar mais características para este histograma. Então, dentro dos parênteses, eu posso especificar melhor o meu gráfico. Tá? No caso aqui, eu vou fazer com 5 caixas e cada bin desse, cada intervalo, eu vou desenhar aqui a borda dele em preto. Um gráfico de dispersão, né, relacionando Q3 com Q7. A gente vê que não tem, de fato, nenhuma relação, mas aqui a ideia é só a gente ver como que o próprio Pandas dá possibilidades de traçar gráficos, né? Mais à frente eu vou deixar alguns comandos utilizando Matplotlib e Seaborn para vocês verem mais opções de gráficos. Vamos voltar agora com a manipulação de data frames. Uma opção que eu tenho é de filtrar os data frames. Então, eu quero pegar a coluna Q0 do meu data frame e selecionar só as respostas iguais a feminino. Então, reparem aqui que 2 iguais significa igual, né? Um igual só é atribuição de variável. Então, agora aqui eu peguei, daquele meu data frame de 500 linhas, eu selecionei apenas 296, que são as correspondentes à coluna Q0 igual a feminino. Outra forma de filtrar os dados é remover uma coluna inteira que não me interessa. No caso aqui eu vou remover a coluna Q5. E vejam aqui então, né? Então o ponto drop é para jogar fora uma coluna ou linha, né? E aqui eu estou dizendo, né, axis 1, né, como vocês podem observar aqui, que é para coluna, né? Se fosse linha eu colocava 0. E em place true quer dizer que eu vou fazer essa alteração de forma definitiva no meu data frame original. E aqui eu mando exibir as primeiras linhas. Então, agora eu não tenho mais a coluna Q5, né? Passa logo da Q4 para Q6. Bom, assim como eu posso jogar fora uma coluna, eu posso também acrescentar uma coluna no meu data frame. E para isso basta eu colocar esse comando aqui. Eu dou o data frame, coloco entre parênteses entre colchetes, a nova coluna, e aí eu dou um nome para ela, entre aspas, que pode ser aspas simples ou aspas duplas, aqui tanto faz, e falo qual que é a operação que ela vai obedecer. No caso aqui, essa nova coluna vai ser o produto de Q3 com Q7. Então vamos ver como é que fica isso. Olha aqui, primeira linha, né? Então Q3, 4, Q7, 3. 4 vezes 3 dá 12. Aqui embaixo, 5 vezes 4 dá 20. E assim por diante. Então, eu criei uma nova coluna a partir de uma regra, de uma operação entre colunas existentes. Eu posso filtrar também os dados com base numa condição. No caso aqui, eu quero que essa nova coluna que eu criei seja maior do que 10. Né? Então, eu vou pegar aqui apenas os resultados em que esse valor de new call seja acima de 10. E eu posso juntar mais condições nessa filtragem. Né? Então, vejam aqui, ó, eu coloco entre parênteses cada condição. Então, aqui é aquela mesma condição, né? Que new call seja maior que 10. E eu juntei aqui, ó, com outra condição. E, esse E comercial quer dizer que eu vou aplicar essa condição e essa outra. Então, tem que ser maior do que 10 e menor do que 15. Além disso, eu coloquei uma outra condição aqui, de que eu vou pegar só as respostas da coluna Q0, que são iguais a masculino. Então, agora eu tenho este outro data frame aqui, né, que eu estou só filtrando para masculino
com valores de new call entre 10 e 15. Outra possibilidade de filtrar partes do DataFrame é utilizando os comandos .log e .ilog. Vamos ver a diferença entre eles. Bom, aqui o .log, eu estou selecionando as linhas de 30 a 40. E aí é onde que ele vai buscar esse 30 a 40? No índice, né? Lembrando que o índice começa em 0. Então, eu peguei o índice 30 até o índice 40. Aqui, eu vou pegar as linhas de 450 até 455, mas eu não quero todas as colunas. Eu vou querer apenas da Q6 até a new call. Então, vírgula, as colunas que eu quero. Pronto. Agora aqui, eu tenho apenas as linhas que eu quero e as colunas que eu desejo. O ilog, ele funciona de forma muito similar ao .log. A diferença, basicamente, é que ele opera só com índices. Eu não posso colocar esses nomes das rótulos, né, das colunas ou linhas. E eu vou pegar aqui, então, por exemplo, de 450 a 455, na verdade, ele começa em 450, olha aqui, mas não inclui o limite superior, né? Então, ele vai de 450 até 454, que ele não inclui esse último aqui. Então, ele pegou só 5 linhas. Da mesma forma aqui, eu vou pegar da coluna inicial até a coluna de índice 4, né? Então, ou seja, as 5 primeiras colunas, né? De Q0 até Q4. Outro conceito bem interessante e importante é de ordenar os valores. Então, eu quero ordenar os valores pela coluna Q0, ou por qualquer coluna, né? Eu coloco aqui o sort values e dou o parâmetro de ordenação. No caso, então, ele ordenou, né, feminino primeiro, porque começa com F, que vem antes de masculino. E eu posso ordenar aqui por mais de uma coluna, né? Então, eu vou ordenar por masculino e feminino e também pelo new call. Então, vejam novamente que quando eu quero dar mais de uma coluna, né, eu dou uma lista de colunas, ela vem entre colchetes. E aqui eu, novamente, faço uma nova lista, porque aqui tem mais de uma coluna, então uma lista de condição. Então, essa condição aqui é o quê? Ascendente false. Então, ele vai vir do maior para o menor, e aqui ele vai vir do menor para o maior. Então, a new call vem do menor para o maior, começa de 1 para 20, né? E o Q0, que é o primeiro classificador, né? Vai do maior para o menor. Importante também lidar com junção de data frames, né? Então, muitas vezes eu vou ter dados em uma tabela e outros dados que me interessam em outra tabela. Então, eu vou precisar juntar essas tabelas aí de fontes diferentes, ou que seja da mesma fonte, mas que eu preciso fazer uma operação. E o Pandas me oferece alguns métodos, né, o join, merge e concat. E aqui a gente vê, né, que em regra, né, ele vai pegar os valores que são comuns aos dois data frames que eu estou juntando. Mas eu posso especificar que pegue tudo, posso especificar que pegue a partir da esquerda ou a partir do segundo data frame, que é o que a gente diz que está à direita. Vamos pegar aqui um exemplo de data frame para usar o concat, tá? Para fazer esse exemplo, eu vou gerar um conjunto de dados, e aí para isso eu vou usar a outra biblioteca muito importante para análise de dados, que é a NumPy, que eu vou chamar de NP, tá? Esses comandos aqui vocês não precisam se preocupar, porque eu estou apenas gerando um conjunto de dados
e vou salvar esse conjunto de dados aqui na minha variável respostas. E vocês vejam aqui que eu estou gerando um conjunto de dados que é muito parecido com o que eu tenho lá anteriormente, né? Vai de Q0 até Q9, e só que aqui tem uma diferença, né? Que está com variáveis ainda numéricas. Então, eu vou fazer essa substituição para ficar igual o que eu tenho lá em cima, né? Com a Q0 com femininos e masculinos. E aí, eu tenho o quê? 100 linhas nesse data frame, respostas, e eu quero juntar esses dois dados, que eles têm as mesmas colunas, então um em cima do outro, né? Então, o comando que eu dou é pandas.concat, olha aqui, e aí eu especifico qual que é o data frame primeiro, no caso é o DF, lá em cima que eu tinha puxado de uma base na internet, e esse outro respostas que eu gerei aqui agora. Então, armazeno esse novo data frame aqui concatenado nessa variável df concat. E agora vamos ver como é que ficou, ó, 600 linhas com 10 colunas. Vamos lembrar, olha, o DF original tinha 500 linhas, né? E eu criei esse outro com mais 100, então juntei, ficaram 600 linhas. E agora eu vou mostrar aqui 10 amostras desse novo data frame aqui, só para a gente ver como é que ficou. Olha só. Então, tem as masculino, feminino e tal, tudo agora 10 amostras com o data frame junto, né, concatenado. Outra forma de fazer essa junção de dados é quando eu tenho uma coluna comum e outras não comuns. Então, eu vou querer fazer essa junção a partir dessa coluna, tá? E aqui eu vou usar um exemplo prático, que é o exemplo de dados de Covid. Então, eu vou num repositório, por exemplo, o repositório de Covid da Our World in Data, e vou armazenar esse data frame numa variável chamada CovidDB. Esse CovidDB, a gente olha aqui, ó, as primeiras linhas. Então, vejo que ele tem as datas, começando em 24 de fevereiro de 2020. Aí começa, né, deve estar ordenado por país, né, Afeganistão primeiro, né, aí tem novos casos, novas mortes, total de casos, total de mortes, casos e mortes semanais e quinzenais, né. Vamos ver lá o final do meu data frame, né. Então, eu vejo que, ó, lá no início tinha país que eu não tenho dados para novas mortes, né? E aqui já no final, já, né, no país Zimbábue, né, 12 de janeiro de 2023, então já tenho dados para todos, né, aqui. Aí eu quero, né, fazer o quê? Construir uma variável que é o quantidade de casos e de morte, não em números absolutos, mas em números relativos à população. Mas eu não tenho dado da população aqui nesse dataset. Então, eu vou puxar o dado de população de um outro repositório que eu tenho, no caso do próprio OWID, que tem os dados de população. Então, eu puxando aqui os dados de população, vejo, ó, tem Afeganistão, Albânia, Argélia e vários outros países com a população, que é o dado que eu quero. Eu vou jogar fora as colunas que não me interessam, vou ficar só com o que eu quero, e eu vejo agora aqui que o meu dado original de Covid tem 235.410 linhas, né, com 10 colunas, e o meu
dado populacional tem para 219 países, né? Então, vamos ver aqui uma junção desses dados fazendo o comando pandas.merge. E aí eu dou o repositório, né, o data frame da esquerda, no caso o COVIDDB, e o da direita, o populacional, né? Então, eu quero, né, pegar aqui a partir do COVIDDB, né? Se eu especificasse aqui, né, da onde que vinha, né, eu posso especificar, né, lá como da direita, né? Mas eu vou deixar o comando padrão aqui. E a gente, então, pega uma amostra aqui de 5 elementos e aí a gente vê, né, ó, Macau, aí vem aqui a coluna de população, tá vendo? Ilhas Faroe, Antígua e Barbuda, enfim, vários países aqui com os dados populacionais, e era isso que eu queria, né? Aí vamos ver aqui, ó, que eu agora não tenho o conjunto todo de dados, né? Ou seja, tem países que não tinham dados de população, então eu só peguei aqueles que estavam comuns, né? Inner. E o que eu vou fazer com esses dados ausentes aqui, né? O Pandas me dá algumas opções de lidar com dados faltantes, né, os NaN, e eu vou usar aqui o drop NA, que é simplesmente jogar fora esses valores ausentes, tá? E mais uma vez, né, in place true quer dizer que eu estou fazendo de forma permanente. E aí agora eu fico com 198.667 linhas nesse data frame. Vamos criar então as colunas que eu quero, que são as colunas, né, de casos totais e mortes totais por habitante, né? E como é que eu faço isso? Dou o nome do data frame, entre colchetes a coluna que eu quero criar, com o nome dela aqui, e do lado direito da igualdade, né, que é o sinal de atribuição, eu vou dizer que é o quê? Total de casos dividido pela população, e para padronizar eu coloco por milhão de habitantes, né? Então faço isso e obtenho aqui agora essas duas colunas que eu criei, né? Então agora eu tenho os dados, né, tanto por os casos por habitantes e as mortes por habitantes, e aí dá para eu comparar países diferentes, populações, né? Como bônus, eu deixo aqui uma seção com o Seaborn e o Matplotlib, né, para gente usar os comandos. E aqui eu não vou explicar em detalhes, mas basicamente eu vou fazer um gráfico aqui, mais elementos, né? Aí eu coloco aqui várias opções, né, com título, coloco textos no meu gráfico, e então, para vocês verem a possibilidade de operar o Pandas, né, e o Python, na verdade, porque aqui a gente, além do Pandas, está operando com ferramentas gráficas. Então é isso, pessoal. O básico de manipulação de dados a gente percorreu nesse caderno, nesse notebook de Pandas.